Aquele dia eu agradeci por ter sido a última mensagem do ano e hoje está sendo a primeira. E como eu sempre falo aqui, a gente tem que ser grato a Deus por tudo. E eu sou grato a Ele por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui na frente levando a palavra para os irmãos. Só um recadinho rapidinho antes de eu começar aqui. Eu e meu pai, que a gente está como diretor agora, eu coloquei o rodízio ali, só que eu não coloquei o espaço para oração ou para cultos, porque eu ainda vou fazer lá e eu vou deixar os espaços em branco. Aí todo último sábado do mês a gente vai ter oração aqui 6h30, tá? Todos os sábados, último sábado do mês. E eu vou deixar o papel em branco. Então se algum irmão quiser marcar o culto na casa de vocês, ou alguma oração, alguma coisa, o papel vai estar em branco. Pode pegar a caneta, se estiver livre lá, pode marcar, tá bom? Sintam-se à vontade. Só avisa a gente também pra gente ficar de olho e avisar aqui na frente, tá bom? Então vamos lá agora para nossa mensagem. Então o tema da nossa mensagem é: não haja contra os seus princípios. Nós vivemos numa sociedade que ela está muito conturbada. A gente olha as coisas assim e às vezes até assusta a gente. Porque as coisas que a gente acredita ser certo está sendo taxado como errado. E as coisas que a gente sabe que é errado, agora está virando certo. Então parece que os valores eles estão sendo invertidos. E consequentemente, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na rua, a gente está próximo dessas pessoas, vai acabar acontecendo de falas ou situações quererem mudar o que nós acreditamos. Vai ter situações que vai querer ferir os nossos princípios. E é aí que está a questão que eu quero passar para nós, para os irmãos e para mim. Que a gente não pode agir contra os nossos princípios, independente do lugar que a gente estiver. E aqui eu vou falar sobre 7 princípios que o cristão ele deve ter. E depois que eu falar desses 7 princípios, aí a conclusão a gente faz ali no finalzinho. Todos esses princípios eles estão baseados na pessoa mais santa, a pessoa perfeita, que foi a única que pisou aqui nessa terra, que é Jesus. Todos esses princípios é baseado nele. Nós devemos ser igual a ele. Então o cristão deve ser semelhante a Cristo. E é isso que nós vamos entender aqui nessa noite hoje. O primeiro valor, o primeiro princípio de um cristão é a justiça. Em Salmos 11:7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Então nós, como os cristãos, nós devemos ser justos. Como assim justos? Nós precisamos ser justos nas nossas ações. Nós não podemos querer passar a perna no outro, ser melhor do que o outro. Nós devemos ser justos nas nossas questões financeiras, de não querer enganar, querer roubar o que é do próximo. Nós temos que ser justos quando nós formos falar com alguém ou falar de alguém. Porque muitas vezes a gente, quando vai falar de alguma pessoa, às vezes pode ser involuntário ou não, a gente acaba sendo injusto com aquela pessoa. Muitas vezes a gente fala mal de alguém ou a gente fala alguma coisa de outra pessoa, mas a gente não sabe o que a pessoa está falando, passando. A gente não sabe a situação dela. E muitas vezes a gente faz um pré-julgamento, sendo que a gente não sabe o que a pessoa vive de verdade. Nós precisamos ser justos ao olhar alguém e falar sobre alguém, para a gente não cometer essa injustiça. Então essa é a primeira coisa, a gente precisa ser justo diante de todas as situações da nossa vida. O segundo princípio que a gente precisa seguir, que um cristão precisa ter, é o princípio da verdade. Nós precisamos ser verdadeiros. E lá em João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual que é a verdade? É a palavra do Senhor. Nós conhecemos ela, e nós precisamos seguir ela. Nós precisamos ser verdadeiros em todas as situações da nossa vida. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, a gente está vendo acontecer muito, pessoas que ela, com perdão da palavra, ela tem a cara de pau de mentir na televisão para milhões de pessoas.
ela nem tem medo de fazer isso. Ela mente mesmo, na cara das pessoas, ela não se envergonha. E muitas vezes a gente, como cristão, pode parecer bobeira, mas às vezes a gente fala assim, é uma mentirinha do bem. Mas não existe mentirinha do bem, sabe? E a gente precisa entender que a mentira, se ela seja pequena ou não, ela é uma mentira. E a gente precisa tentar entender isso, porque Jesus ele era verdadeiro e sincero em todas as ações dele. Aleluia. Em tudo que ele falava, que ele fazia, ele era verdadeiro e sincero. Poderia doer ali? Poderia, mas ele era verdadeiro e sincero. Muitas vezes a gente fica com medo de falar a verdade para a pessoa ou ser sincero com a pessoa porque aquilo vai ferir ela. Não. Você está sendo verdadeiro e sincero com aquela pessoa, é sinal que você gosta dela, que você ama ela, você está falando ali porque você está vendo que é necessário falar. Claro que a gente tem que ter o tato de falar, sim, mas a gente precisa ser verdadeiro e sincero em tudo que a gente for fazer ou falar, assim como Jesus era. O terceiro valor que nós temos que seguir, o terceiro princípio que nós devemos ter é a questão da obediência. Então lá em João 14 e 15, ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Desde quando Adão e Eva pecaram, até as criancinhas, quando vocês veem que vão crescendo, é normal quando a criança está crescendo ela ser um pouquinho desobediente. É tendencioso da gente. Às vezes a gente como adulto a gente é desobediente. Como é que uma criança não vai ser? Só que essa é a tendência natural do homem. Nós somos cristãos, nós entendemos mais do natural, nós queremos ver o sobrenatural, nós entendemos a verdade e nós precisamos tentar sempre ser pessoas obedientes à lei de Deus, a tudo aquilo que Ele ensina, a tudo que a gente lê na Bíblia. Porque na Bíblia ela nos exorta que a pessoa que ela é obediente é um sinal de amor a Deus. Então a gente precisa, um cristão ele precisa ser obediente. A gente precisa entender que quanto mais a gente desobedece, quanto mais a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, maior é o caminho que a gente vai ter que correr. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é assim. A bênção ela está na nossa frente ali esperando para a gente alcançar ela. Só que ao invés de a gente obedecer, fazer as coisas conforme a vontade de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí o que acontece? O caminho ele fica mais longo. Então a gente precisa ser obediente às leis e à vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a nossa vida. E esse é o terceiro princípio que um cristão ele deve ter. O quarto princípio é a honestidade e a lealdade. Então lá em Oséias 12:6 diz assim: portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Nos dias de hoje é difícil a gente ver essa lealdade, é raro, né? A gente encontrar isso. Nós, graças a Deus, nós temos conhecimento, nós entendemos o que é a lealdade, nós somos diferentes, posso dizer assim, mas quando na sociedade que a gente vê que não existe lealdade, as pessoas gostam de passar a perna no outro, a tendência para as pessoas, a questão da infidelidade, da desonestidade, da corrupção, de roubar, ela acontece na sociedade e infelizmente está sendo uma coisa que está se tornando natural. E a tendência do homem, da carne, é o quê? É ir para esse lado. Você está ali, a gente está ali no meio que, vamos dizer que de 30 pessoas, 5, 6 são cristãos e o restante não são. A maioria que não é, ela vai querer te levar para o lado errado. Vai ter falas, vai ter atitudes, vai ter situações que vai querer te levar ali para ser desonesto, para ser infiel, para ser corrupto, para fazer alguma coisa errada.
Vai vir sim. Mas a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós precisamos ser honestos e fiel. Isso eu falo de lealdade não somente em relacionamentos de casais, de amizade, de amigos, mas ser leal a Deus. A partir do momento que as pessoas vêm tentando te corromper para você fazer algo errado e você permanece firme, você não faz, você não está sendo leal ali a qualquer coisa, você está sendo leal a Deus, aquilo que Ele ensinou para você, aquilo que nós devemos fazer. E aí o quinto princípio que nós cristãos devemos ter é o que eu falo bastante aqui nas mensagens, que é o princípio da gratidão. Nós devemos ser pessoas gratas. E a gratidão ela é muito mais do que uma forma de educação, da pessoa fazer alguma coisa para você e você falar, muito obrigado. Não, ela vai muito além. Quando nós somos gratos, nós mostramos que nós estamos felizes, com o coração alegre por aquilo que aconteceu. Seja uma coisa simples ou uma coisa muito grande, sabe? E se a gente olhar aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E essa é a parte importante: em tudo deem graças. Não é só quando as coisas estão dando certo, quando você está empregado, quando você está com saúde, não. Em todo momento tem que dar graça. A gente tem que ser grato. Não importa a situação que a gente passa, não importa o que aconteça. Serve para quê? Para nos fortalecer. Se nós não acreditássemos em Deus, aí seria difícil ser grato. Porque você está passando por uma situação difícil, você está passando por uma situação financeira complicada, você está doente. Você não tem a quem recorrer, você não tem uma esperança, você não tem uma pessoa, algo que você pode buscar. Aí sim você deveria, sim, reclamar, mas não importa a situação que a gente passa, a gente sabe que Deus está com a gente em cada situação. Então não tem por que a gente ser ingrato. Pode ser difícil, pode doer, pode chorar, pode demorar, mas Deus está do nosso lado. E Ele vai direcionar a nossa vida. Então a gente precisa ser grato, independente da situação. O sexto princípio é o princípio da serventia, de fazer algo para o próximo. Então, lá em Colossenses 3:23, diz o seguinte: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, eu escuto muito assim das pessoas, não para me vangloriar nada disso, longe de mim, que eu não gosto disso. Mas eu escuto muito assim que, eu sou bonzinho demais, eu faço as coisas demais. Mas tudo que eu faço, eu nunca faço para a pessoa esperando que ela vai retribuir para mim. Porque eu sei que muitas vezes ela não vai. Eu faço porque é o que Deus me ensinou a fazer. Eu faço para honrar e glorificar o nome dele, e não as pessoas. Então Jesus, esse mandamento de amar ao próximo, Jesus ele nos ensinou isso de uma forma única, que nenhum de nós seria capaz de fazer. Ele deu a sua própria vida por cada um de nós que estamos aqui. Por amor a cada um de nós, ele entregou a sua própria vida. Durante a sua passagem na terra, ele curou, ele alimentou as pessoas, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele fez muitas coisas ali. Então, ele foi a maior demonstração de uma pessoa que servia, que amava o seu próximo. E nós, como cristãos, nós devemos ser semelhantes a ele, em tudo que ele faz. É difícil alcançar? É difícil. É impossível, na verdade, ser igual a ele. Mas é o que nós buscamos cada dia mais. O sétimo e último princípio que eu trouxe aqui, para a gente ir para a conclusão da nossa mensagem, é o princípio da humildade. E aí lá em Filipenses diz o seguinte, no capítulo 2 e no verso 3: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ser humilde não quer dizer ser bobo, né? A gente precisa entender isso. Ser humilde não quer dizer ficar lamentando, se diminuindo. Não.
Ser humilde é você fazer as coisas de uma forma que não vai humilhar o outro, que você vai se sentir soberbo, que você vai se sentir melhor que o outro. Não. Você não precisa se mostrar melhor que o outro, mas você não precisa se diminuir. Sabe? Muitas vezes a gente ou é um ou é outro, né? Ou a pessoa, a gente vê assim em alguns lugares, pessoas que elas ganham alguns cargos assim, ela se sente a poderosa, sabe? Achando que é a maior que todo mundo. E não é assim que funciona. Da mesma forma, se a gente pegar aqui dentro da igreja, da mesma forma que eu sou importante porque eu estou levando aqui a palavra, a irmã Marinalva, a tia Maria que traz a água aqui pra gente é a mesma importância. O irmão Marcos que está na porta é a mesma importância. Cada um tem o seu valor por igual para Deus. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Cada um tem uma coisa para fazer. Isso não diminui uma pessoa, aumenta a outra. Todos nós somos iguais. Todos nós temos a mesma função, o mesmo amor de Deus para cada um de nós. E aí a gente vê que Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele desceu, ele passou pela terra, ele sofreu por nós, ele passou muitas coisas que nós não passaríamos, não aguentaríamos passar. E aí a gente vê que muita gente quer ser melhor do que o outro. Tem um louvor que o Mateus me mostrou e esse refrão ele é bem forte. Ele fala que enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Então, enquanto reis, pessoas que são poderosas, querem se sentir como Deus, quem realmente é Deus se diminui para parecer com a gente, para que a gente possa se espelhar nele. Olha a diferença, sabe? Então, esses 7 princípios que a gente possa levar sempre para a nossa vida, durante todas as situações, porque, como eu disse, vai acontecer muitas situações que vai tentar ferir esses princípios nossos. Pode ser que aconteça de alguns exemplos aqui, né? De no seu trabalho te darem um cargo um pouco superior. Muitas vezes as pessoas vão querer chegar a você e falar: nossa, hein, ó, subiu de cargo, só para fazer você subir lá em cima, aumentar seu ego. A gente não pode se iludir com essas coisas, temos que permanecer da mesma forma que a gente é. Pode ser que muitas vezes a gente está dentro do relacionamento e vai aparecer alguma coisa para você tentar ser infiel, para você sair disso. E aí, como é que você vai se portar? A gente precisa entender isso, a gente não pode ferir os nossos princípios. Muitas vezes as pessoas vão querer ofender a gente. Muita gente vai fazer alguma coisa para as pessoas e ela não vai retribuir. E a gente precisa entender que não foi para ela, foi para Deus que a gente fez. São diversas situações que a gente vai ver que vai tentar ferir os nossos princípios, mas que nós, como os cristãos, nós permanecemos firmes e que nada, nem ninguém, nenhuma situação, nenhuma dificuldade venha fazer com que nós ferimos e que a gente possa não agir contra os nossos princípios. Amém? E essa é a mensagem dessa noite, que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus continue me usando e me dando sabedoria cada dia mais. Amém? Pode ser, Deus.